Senhor nos fala sobre oferecer sacrifício vivo. Nos chama a atenção que o nosso Jesus, ele veio com uma missão aqui nessa terra, uma missão muito difícil. Eu gosto de imaginar Jesus Cristo com a missão de sacrifício pelo meu pecado, pelos nossos pecados. Eu costumo imaginar um pouco Jesus olhando para aqueles 12 homens que ele escolheu para ser apóstolo, discípulo, e ele dizia assim para eles: olha, no meio de vós tem o traidor. Eu acredito que humanamente é uma dor muito ruim, por acaso, a gente ser traído de alguém que a gente ama, gosta. Foi alguém que ele escolheu perto. A Bíblia até fala que ele manda os 70, mas aqueles 12 eram ali próximo. Quer dizer, era alguém bem próximo dele. Mas Jesus um dia, ele disse: olha, no meio de vós tem um traidor e eu vou me entregar a sacrifício de vós. Jesus, ele se coloca, eu imagino olhando para nós hoje, Jesus se colocando na posição de morte e humilhação no meio de pessoas que ali estava sendo julgado à morte. Jesus ali no meio daqueles homens sendo condenado pelo ser humano, por a lei da época, sendo julgado até a morte, não por a culpa dele, não por um pecado dele, não por uma angústia que às vezes nós passamos algum momento difícil e nós ficamos angustiados. Eu me lembro de uma vez mesmo que eu me levaram na justiça e eu ia aos pés do juiz sem saber o que fazer, porque sabia que a outra pessoa ia com o advogado. Eu nunca me esqueço que 4 horas da manhã eu estava no monte orando: Senhor, o que eu faço? Preocupado. Quer dizer, no dia a dia, às vezes, nós encontramos algumas questões que nos preocupam, que nos traz alguma coisa. Mas Jesus, um momento de angústia, de peso, não por Ele, mas pela nossa causa. Quer dizer, Jesus se entregando a sacrifício pelo nosso erro, pelas nossas falhas. Imaginando Jesus se colocando a sacrifício de nós. Quer dizer, quando eu olho para essa palavra, nos faz entender que o preço de sacrifício o próprio Jesus fez por nós, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Ele se entregou à nossa causa. Só que Ele nos faz lembrar a nós agora entregar um sacrifício vivo. Pastor, olhando para nós, talvez nós cristãos somos bem devagar para isso, porque talvez a pessoa lá do mundão, ela faz sacrifício vivo mais forte que os pastores, talvez. Para os irmãos terem uma ideia, um dia eu orei por uma mulher manifestada várias vezes, e eu sem entender, onde eu parei um pouco para conversar com ela, ela disse: pastor,
Sabe o que é que acontece comigo? Eu faço um ritual, faço um negócio lá, e alguém chegando a mim e diz assim: olha, acaba o casamento de fulano. E eu concordo, eu cobro um valor X, eu concordo. Quando a pessoa sai, eu passo 15 dias fora de si, em sacrifício, e eu vou dentro do cemitério e eu arranco os defuntos e faço sopa para me alimentar. Assim o povo fala que eu não vejo. Quer dizer, um sacrifício pessoal a outro Deus, que diz o povo. Quer dizer, um ser humano, Jesus pagou um preço de sacrifício, derramando o sangue, levando chicotadas ao nosso favor. Talvez o inimigo hoje, ele faz sacrifício derramando sangue. Talvez o inimigo hoje, ele faz sacrifício nas encruzilhadas, nas matas, nos montes, sacrifício vivo mesmo. Aí uma pergunta nos cria para nós: e nós cristãos? O Senhor nos pede um sacrifício vivo, um culto, como é que diz, racional, né? Com sabedoria. O Senhor nos pede para nós fazer algo para Ele. Quer dizer, o Senhor, Ele nos mostra que para nós conseguir a salvação, nós precisamos se entregar a Ele. Talvez alguém que está lá no mundão, talvez até questione com nós, até faça algumas perguntas para nós. Por que você faz isso? Eu me lembro mesmo um dia, eu fui fazer um jejum de 3 dias sem comer, mas bebendo água, bebendo água política. E aí, uma prima minha, ela é bioquímica, né? Biomédica, né? Ela disse assim: meu primo, não faça isso não, porque a medicina diz que se você fizer isso, você morre. Acaba isso, as taxas não sei o que, e criou um bocado de coisa, você morre. E eu achei graça assim, eu digo: é. Mas eu saí dessa sabedoria da medicina. Eu entrei no espiritual para clamar por Deus vivo. Aleluia. Porque o meu próprio Jesus, ele fez um sacrifício muito grande pela minha alma, para eu ser livre dos pecados. Talvez alguém olhando para nós, talvez se questione: para que tu vai à igreja hoje? Quarta-feira, sair de casa para a igreja. Talvez alguém questione: para que isso? Alguém até diz assim: eu já ouvi muito isso, para mim ganhar a salvação não precisa ir à igreja. Tem alguém que diz isso. Para mim ser salvo não precisa ser dizimista. Tem alguém que diz assim: para mim ser salvo eu não preciso ter um líder, um pastor. Alguém? Muitas pessoas fazem isso. Quer dizer, eu creio para nós ser salvo, nós temos que lutar. Eu acredito que para nós ganhar a salvação há umas barreiras. Não é de qualquer forma. Vamos imaginar para nós. Jesus disse: na casa do Pai há muitas moradas. Pastor,
se na casa do Senhor tem alguns quartos lá, o Senhor coloca qualquer uma pessoa para morar lá? Não. Para morar na casa do Senhor tem que ter uma intimidade, tem que ter uma posição. Para morar comigo tem que ter uma regra, não tem? Para viver comigo tem que saber a hora que chega, como é a posição. E o nosso Jesus, ele tem uma promessa para nós. Na casa do Pai há muitas moradas. Eu quero morar lá. Amém, Jesus. Mas com certeza não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Há um sacrifício? Há. Acredito que há um sacrifício, não é fácil. Mas há uma pergunta para nós. Jesus também disse assim: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Estava fazendo uma comparação lá na igreja um dia sobre isso. O fardo é como se fosse uma carroça, né? O animal puxando. Jesus disse que o fardo é leve. O jugo seria como no peitoral uma guaíra, né? Quando a gente bota uma carroça ou um arado do animal, muitas vezes ele machuca, ele pega. Mas o de Jesus disse não. É suave. O fardo é leve. O que nós aprendemos com isso? Para viver com Jesus nós temos o quê? Paz. Para viver com Jesus nós temos o quê? Saúde. Para viver com Jesus nós temos alegria. Agora, para viver com o mal, qual é o fardo do mal? Talvez é a angústia, é as drogas, a bebedeira, o sofrimento, a escravidão. Quem já viu escravo? Eu vejo direto no meio. Né, pastor? Eu vejo tanta gente escrava pelo inimigo, nas drogas. Quantas pessoas nós vemos nas drogas, no sofrimento? Pessoa que tinha uma posição ao vez, está lá mendigando uma moedinha. Isso é um fardo do mal, não é? E Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida com abundância. O inimigo, ele diz o contrário, né? Ele fala o contrário. Ele veio para matar, roubar, destruir. Aí fica uma comparação para nós. Qual é o fardo que você quer? Aleluia, Jesus. De Jesus ou do mal? De Jesus. Hã? Qual é o jugo que você prefere? O do inimigo ou de Jesus? Para ganhar a salvação há um sacrifício, mas para ganhar o inferno também há, e talvez maior. Para ganhar o inferno de fogo ardendo, aquecido 7 vezes mais, né? Tantas pessoas se escravizando, se acabando, simplesmente não conseguiram o inferno. E não conseguem entender, não conseguem abrir a visão e entender que o fardo de Jesus, um sacrifício por Jesus, é bem melhor. Aleluia. Eu falei esses dias na igreja, na Eliseu, e eu digo, eu não vou questionar mais. O que é entregar sua vida a Cristo? Que dão a parecer que nós estamos assim, oferecendo um Jesus barato, né? Hoje eu vou fazer dessa forma.
Você escolhe qual é o fardo que você prefere. Qual é o jugo melhor para você? Qual é a vida melhor? E o que eu aprendo hoje com nós? O céu ele começa aqui, sabia? Verdade. Nós começamos a viver paz aqui. Nós começamos a ser honrados aqui. Nós começamos a criar posição aqui. Também o inferno começa aqui também. Eu aprendo que nós começamos a viver com Jesus aqui na terra. Eu estava até questionando um dia desse, e eu questionando para nós. Nós temos acesso à casa do Pai já. Nosso Jesus, ele disse assim: quem crê, colocará as mãos enfermos e serão curados. Nosso Jesus já diz assim, ó: se crerem em mim, farão as minhas obras, maiores ainda do que eu. Quer dizer, o Senhor está nos dando a oportunidade de nós ter acesso ao céu. Mas o que eu aprendo com isso também? Muitas pessoas têm acesso ao infernão já, sabia? Por isso que eu comentei no começo da mensagem, muitas pessoas já fazem sacrifício, preço de sangue, sofrimento, ao infernão já. Você sabia que tem pessoas que entregam seus filhinhos na hora que nasce para o infernão já? Já se consagra ele lá, sabia? É desse jeito. Você sabia que há muitas pessoas que já criam dentro de si mesma o inferno em si? Irmãos, nós precisamos de Jesus. Irmãos, nós precisamos viver Jesus nessa terra. Nós precisamos realmente se doar a Jesus. Glória a Deus. Se entregar a Jesus Cristo. Talvez alguém vai te questionar: para que você fazer isso? Fazer sacrifício vivo a Jesus? Não precisa disso. Talvez alguém vai questionar para você. Eu vou dar o melhor. E eu quero convidar você para dar o melhor, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus, ele deu o melhor para nós. O nosso Deus, ele deu o melhor para nós. Ele se doou por nós. Ele se entregou por nós. Ele fez o sacrifício vivo da vida dele. E eu e você, nós vamos se esforçar. Vir na igreja, ser dizimista, ser fiel, orar, clamar por alguém que você nem conhece. Nós vamos se esforçar para dar o melhor ao nosso Jesus. Amém? Amém.